Saúdo você com a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Compartilho hoje uma meditação a partir do texto em que o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito Santo. Esse texto está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e vou ler alguns versículos dessa passagem, mas já iniciando aqui a nossa meditação, fruto fala de resultado, de algo pronto, algo concluído, maduro e completo, né? Deus, nessa passagem, descreve para nós, através da pena do apóstolo Paulo, né, o que Deus está trabalhando para produzir em cada um de nós. Passo a ler, então, a descrição aqui do fruto do Espírito. Vou ler aqui os versículos, Gálatas 5, primeiramente dos versículos 16 ao 18, e depois do 22 ao 25. Então, Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Pulando então o trecho que fala da obra da carne, as obras da carne, é plural, passo a ler então versículos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O fruto do Espírito é um resultado que Deus quer produzir em nós. Esse fruto, ele decorre da ação graciosa, sobrenatural, poderosa do Espírito Santo em cada um de nós, mas esse fruto ele é produzido à medida em que andamos no Espírito Santo, como está no verso 16. Esse fruto é produzido à medida em que somos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, como está no verso 18, e afinal, quando vivemos em Espírito, como está dito no final da passagem lida. Mas, que comparação podemos fazer para explicar esse fruto do Espírito? A melhor comparação que me ocorre é que o fruto do Espírito, primeiro, é um único fruto e que tem 9 características. A melhor comparação para mim, se você é apreciador de vinho ou de café, quando eu leio o rótulo de uma garrafa de vinho, eu não sou entendido, então eu leio e entendo que o que está ali deve ser verdadeiro. É comum encontrar nos rótulos das garrafas dos melhores vinhos descrições das notas sensoriais desses vinhos. Tem uma nota, não sei explicar direito, de carvalho, com acidez de tal característica, e vai assim descrevendo as notas sensoriais daquele vinho. E são várias, não há um número limitado. Igualmente, um bom café, esse eu entendo um pouquinho mais. Então, um bom café, quando eu compro, vem lá em alguns rótulos, né, as notas sensoriais. Geralmente são 3, chocolate, frutado, amêndoa, castanha, e até algumas um tanto surpreendentes. Mas o ponto é o seguinte: um gole do vinho ou um gole do café já permite, para aqueles que têm o paladar apurado, distinguir cada uma daquelas notas sensoriais num único gole. Então, o fruto do Espírito é comparado a isso. Deus está produzindo em você e em mim, através do Espírito Santo e também da nosso esforço de andar no Espírito, de ser guiado por Ele, esse resultado, essa transformação interna de vida, de hábitos, de pensamentos, de atitudes e de caráter. O fruto do Espírito perpassa tudo isso. Não é apenas caráter, também vai atitude, vai emoções, é todo o nosso ser, o que somos, o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Então, Deus quer produzir em nós esse resultado com essas 9 lindas características. Nesta mensagem, vou explicar as 3 primeiras. A primeira nota
característica do fruto do Espírito é o amor ágape. Aqui estamos falando de um amor abnegado, que prioriza o bem-estar do outro. Como é que isso funciona? Eu vou ser bem sintético. O amor ágape ele não é natural, nós não nascemos com ele. O amor ágape é uma característica de Deus. Deus é amor, Deus é esse amor ágape. Ele é muitas outras coisas, tá? Ele é santo, ele é o justo juiz, mas ele tem como característica dele amar, esse amor ágape. Esse amor que nega-se a si mesmo e busca o bem do outro. Convenhamos que esse não é o homem natural, nós não somos naturalmente assim. Irmãos, como é que eu posso experimentar e crescer no amor ágape? Romanos 8,5, esse versículo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. João, na sua carta, diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, esse é o fluxo. Quando eu experimento no meu coração, na minha alma, que Deus me ama, quando o Espírito Santo testifica lá no meu coração, na minha alma, Deus ama você, Horácio, e você que me ouve. Isso atinge meu ser, esse amor alcança a minha mente, minhas emoções. Então, porque ele me amou e me ama primeiro, eu consigo amar de volta, amar a Deus e amar o próximo, minha família, meus irmãos na igreja e o próximo em qualquer contexto de convívio. Queridos, Deus quer produzir isso em você, para que você e eu alcancemos esse amor ágape. Precisamos andar em Espírito, ser guiados pelo Espírito, precisamos receber essa ministração do Espírito Santo, do amor do Pai, do amor de Deus, nesse contexto de Romanos 5:8, é o amor do Pai. Então, experimentando isso, Deus me capacita a amar, e aí eu posso amar meu próximo. Então, você ama porque Deus te ama. Experimente esse amor de Deus e ponha em prática esse amor em prol de outras pessoas. O segundo aspecto desse fruto é a alegria. Eu amo esse detalhe, porque alguns querem sugerir que a vida cristã é como se fosse só sofrimento e renúncia e uma vida abnegada. É isso, em grande medida. Mas isso tudo produz alegria. Alegria pelo convívio com Deus, a alegria vem de estar na presença de Deus e ter Deus conosco. Quero fazer aqui uma correção. O texto que diz que o amor do Pai é derramado em nossos corações é Romanos 5:5. Tinha falado 8:5, é 5:5. Mas agora sigamos com a alegria. Evangelho de João, capítulo 16, verso 22, Jesus falou o seguinte: assim também agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Queridos, Jesus estava prestes a ir para a cruz, a se apartar dos seus discípulos por algum tempo. E Jesus sabia que os discípulos, ao se verem afastados da presença dele, Jesus, ficariam muito tristes, como de fato ficaram. Mas ele diz, olha, vocês vão ficar tristes, porque vocês não me verão, mas outra vez vos verei e vocês aí ficarão alegres. Queridos irmãos, queridas irmãs, a alegria que é fruto do Espírito, ela é efeito, ela decorre da presença de Jesus em nós. O Espírito Santo veio para dar testemunho que Jesus está em você, que ele está em mim, que Jesus é verdadeiro, que ele é o teu bom pastor, que ele está presente no teu coração, você está em Cristo e Cristo está em você. Esse é o mistério que esteve oculto por gerações e que agora foi revelado, conforme está dito em Colossenses, capítulo 1, no final. Então, que nestes dias você experimente a alegria que vem dessa presença de Jesus em você, ao seu redor, no teu coração. Ao experimentar, Jesus está em mim e ele me ama, isso gera em mim e você uma alegria que não depende das circunstâncias. Ele está conosco em todo o tempo,
como Paulo diz em Colossenses 3, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Aliás, é Efésios 3. Eu estou atrapalhado com as citações. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Então, essa é a alegria que o Espírito Santo vai gerar em você. Finalmente, a terceira característica do fruto do Espírito é paz. Amor, alegria, paz. E aqui, então, novamente me valho da palavra de Jesus para explicar a paz e apontar o caminho de experimentá-la. Evangelho de João, capítulo 16, versos 32 e 33. Eis que já chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, a paz que nos guarda, a paz de Deus que protege meus pensamentos e minhas emoções, ela decorre da presença de Jesus também. Assim como a alegria vem do fato, da experiência de que Cristo está em mim e eu nele, da presença de Jesus em nós e nós nele, igualmente a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que acalma pensamentos e emoções, ela nos é dada, nos é concedida pela presença de Jesus em nós, porque ele disse, para que em mim tenhas paz. Note que a paz que Cristo dá, que há nele, não depende de circunstâncias. Então, durante o dia de hoje, durante esta semana, em qualquer circunstância que você se encontre, as mais fáceis ou as mais difíceis, e especialmente nas mais difíceis, essa palavra que você está ouvindo agora, a palavra de Jesus, vai te ajudar a encontrar paz, tranquilidade, sossego para os teus pensamentos e para as tuas emoções em Cristo Jesus. Resumindo, então, essas primeiras 3 características, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5,5, e ao experimentarmos de fato o amor de Deus, isso nos capacita a amar a Deus e amar o próximo. A alegria no Espírito, o gozo, decorre da comunhão com Jesus. Estamos nele e ele está em nós, e com Jesus junto conosco. Temos uma alegria que vem do alto e do coração. E, finalmente, a paz está em Cristo. Ele é a nossa paz, a palavra de Deus diz, e, portanto, que neste dia, nesta semana, em toda e qualquer circunstância, a presença de Jesus em você e você nele te dê paz. Ele tem o controle, está tudo sob o controle. Deus te abençoe, tenha um dia e uma semana abençoados.